Olá, tudo bem, Ju? João, tudo bem? Saudades. Fê. Boa noite, Ju. Estamos aqui esperando Micaela pra gente falar sobre esse tema que eu sei que ela adora, sempre se empolga. Eu também acho um tema extremamente interessante e pouco debatido, devia ser mais. Tem algumas. É uma discussão teórica muito rica, mas com uma repercussão prática absolutamente significativa, né? Então, é o tipo de debate que precisa ser feito com mais frequência, né? Newton, Thales, olá, gente, tô esperando a Mila dar o alô por aqui e a gente proporciona os nossos debates a respeito dos honorários e encargo legal de 20%, né, da Fazenda Pública, que oneram o valor dos créditos que são cobrados judicialmente pela Fazenda. Acho que eu não coloquei o nome aqui da live, então acho que foi até importante falar aqui qual é o tema. Se alguém tiver sem. E a Mila tá me perguntando se caiu a internet. Não. Micaela entrou aqui. Oi, Mila. Estou aqui. Vou te mandar aqui o convite. Recebeu? Querida, tudo bem? Tudo bem? Tudo jóia. É porque deu uma sumida e uma reaparecida. Eu não sei se foi a sua internet ou a minha, mas tudo bem. Na verdade, aconteceu isso mesmo. Mas demorou, tipo, 20 segundos a primeira live. Tipo, ele apagou, aí depois eu entrei, não, normal, tava aqui. Ah, então tá. Ah, minha filha, coisas de internet. Bom te ver. A vida não é fácil nessa internet. Não. Muito bom, Mila. E aí, olha só, Ah, minha biblioteca no apartamento novo tá começando se estruturar. que linda! Tô gostando de ver. Arrasou. Arrumadinha, né? Uma A parte graça. tá arrumada, embaixo, assim, ainda não cheguei lá. Não, mas já tá, minha filha, já tá começando. Você é a pessoa que eu já te falei. Se eu precisar me mudar, eu vou te chamar. A pessoa mais rápida que eu já vi em termos de organização. O primeiro pago da mudança é o João. Eu tenho que dar mérito onde mérito é merecido. Ele que é Chamarei uma ele também. contornar, que já pregou um monte de coisa na parede, consertou armário, tipo, um varão caiu, ele arrumou o varão do armário. Assim, realmente o menino tá Azul. bem envolto como um faz tudo. Mil e uma utilidades, né, João? O João é advogado, o João conserta coisas, o João faz tudo. Vamos embora. E aí, Mila? Bom, nessa nossa live ninguém vai apresentar ninguém, a gente já é de casa. E como eu já adiantei aqui para o pessoal, a gente vai falar sobre o encargo legal, Isso. através cujo pagamento, né, oportuniza esse, é, essa remuneração da fazenda. Eu até coloco isso como uma pergunta, porque a gente vai mostrar que, na verdade, essa é uma pergunta. Se remuneração é uma palavra correta para aplicar nesse contexto. Mas o fato é que você debateu um crédito na via administrativa. Brigou, 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 mas chegou lá naquela decisão irrecorrível, da qual você não tem mais escapatória na via administrativa e o crédito foi referendado. Né? O auto foi mantido, nada foi cancelado, tá lá. Perfeitinho. Né? Ainda te atazanando. E foi intimado, deu lá a notificação, prazo para pagar.
Aí você não pagou porque você tá ali resiliente na sua tese do contribuinte, no sentido de que aquilo não é devido. E aí, passou o prazo de pagamento, está constituído em definitivo aquilo, né? Aquilo agora já está passível de outros acontecimentos. Ele pode ser inscrito em dívida ativa e ele pode ser executado. E aí a cobrança vai para a via judicial. Uma vez inscrito e executado, agora o crédito que vai ser cobrado de você não é mais aquele valor original, não. Agora ele tem um gravame, né, por cima, que é a aplicação do encargo legal, que na legislação federal está fixado em 20%. Ou seja, é uma quantia, né, considerável. Significativo, é verdade. É uma porcentagem assim que não vamos mitigar, né, minimizar. E com a ressalva também que se você pagar depois da inscrição, aí você só paga o crédito com o acréscimo de 10%. Então, até umas pistas aqui, né? Tem 10% que parecem estar conduzidos para remuneração da inscrição em dívida ativa e os restantes 10% estariam destinados à remuneração da atividade que a Procuradoria vai desempenhar ali no bojo da ação, né? Da ação judicial, judicialmente no âmbito da execução fiscal. E aí, Mila, qual é a natureza? Isso é uma taxa? Isso são honorários? O que é um encargo? A encargo legal tem uma natureza própria, às vezes é uma coisa sui generis, né? A gente não poderia, talvez, pensar nisso. Eu tenho medo de ficarem nessa classificação, né? Tudo aquilo que ninguém consegue explicar, diz que é sui generis e se mantém assim. Então, eu tenho medo dessa informação. Mas, assim, Tati, essa é uma pergunta que vale $1 milhão, ou, na verdade, o valor de 20% de todas as grandes execuções que tramitam aí na Justiça. O STJ, tá, e o STF já analisaram encargo legal sob diversos aspectos, até pela validade deles. O STF entende que existe uma constitucionalidade da cobrança, mas ele não analisou o encargo legal sob a ótica já dos 20% pós-CPC, né? E algumas questões que podem ser trazidas e que a gente vai estar debatendo aqui na live sobre elas. Agora, o STJ, quando analisou, e as últimas manifestações dele em relação ao encargo legal, foram muito no sentido de que ele tinha uma natureza honorária. Tanto que, por exemplo, ele diz que quando você tem a cobrança do encargo legal, você não vai condenar também em honorários advocatícios na execução fiscal, porque o encargo legal substituiria a condenação em honorários. Existe, inclusive, uma previsão do próprio STJ de que quando você tem ação anulatória, embargo de execução fiscal, se você já tem a fixação dos 20%, isso contemplaria todos os honorários que poderiam ser arbitrados na causa. Então, novamente, por uma questão de interpretações até paralelas e os efeitos que estão sendo dados ao encargo legal, equiparando aos honorários, a lógica seria de que o encargo legal seria similar aos honorários. Se ele não é caracterizadamente como honorários, ele recebe o tratamento de honorários, tá? Agora, o problema é que, se ele recebe tratamento de honorários, o que a gente tem? O CPC de 2015 trouxe uma previsão específica para a fixação dos honorários quando você tem a fazenda, e aí o próprio CPC usa essa expressão, a fazenda como uma das partes da ação. O artigo 85, parágrafo 3º, traz um tabelamento, tá? Inclusive, a gente já chegou a fazer uma live aqui, né, amiga, para falar sobre a questão do tabelamento versus equidade, que foi fixado pela Corte Especial lá do STJ no tema 1076, a questão relativa que você não tem que aplicar equidade quando você tem valor de condenação e que, portanto, seria aplicado, sim, a taxatividade. Então, assim, diante disso, a taxatividade prevista no artigo 85, parágrafo 3º, ela teria, a priori, revogado o DL 1025. Contudo, não é esse o entendimento que o Poder Judiciário tem dado a essa questão. E aí, voltamos para a sua pergunta e eu vou te voltar com a seguinte pergunta. Se não houve revogação pelo CPC, porque o decreto 1025
é uma norma especial. E alguns, inclusive, reproduzem. Isso me dá um ódio mortal, porque falta de conhecimento do assunto, ou não sei, preguiça, ou não sei, vontade de não querer discutir a questão novamente. Eles adoram reproduzir uma parte, um trecho de um acórdão do STJ que diz que o encargo legal serve para suportar os custos com a dívida ativa. E detalhe, que esse acórdão que eles adoram citar, ele foi feito antes do Código de 2015. É de 73, sob a ótica de 73. Aí se reproduz isso e se diz isso. Aí a pergunta que eu já tive a oportunidade, graças a Deus, de fazer para algumas dessas pessoas que prolataram essas decisões foi a seguinte: por obséquio, qual é a natureza, então, desse encargo? Ele está querendo cobrir os custos com a dívida? Então, você está dizendo que isso é uma taxa? E aí, eu quero ouvir de você. Você acha que isso é uma taxa? Bom, vamos lá. Antes de eu entrar no que eu acho. O artigo 1º do DL, né, do Decreto-Lei, ele fala especificamente, ele fala expressamente em taxa. Ele usa esse termo, o que eu acho minimamente curioso. E fora isso, ele também deixa claro a destinação daquele valor, que não é para a Procuradoria, não é para um fundo específico da Procuradoria, é renda da União, do ente, do empregador, né, da Procuradoria, dos procuradores. Então, esses dois aspectos, o nome. E assim, a gente poderia arguir que o nome utilizado pela legislação seria dispensável pelas características que a legislação atribui, mas não é nem o caso, porque é uma arrecadação destinada ao ente político e não aos servidores públicos, aos procuradores per se, que atuam naquela empreitada, né, da execução fiscal e na inscrição endividativa. Então, me parece que esses dois aspectos convergem para a conclusão de que seria uma taxa. E ainda tem uma coisa, Mila, que eu gostaria até de ouvir de você. Acho que a gente pode argumentar, de debater se é taxa, honorários e tal, em relação aos 10% da execução, mas quando a gente fala dos 10% da inscrição endividativa, eu acho difícil de falar em honorários. Vamos lá. Né? Os 10% de inscrição endividativa, existe esse racional da divisão, tá? E eu acho que dá para você desenvolver uma tese com relação a isso, dizendo, bom, se eu pagaria esses 10% se eu não tivesse execução fiscal. Então, isso não tem a natureza de um honorário. Ok. Se a gente está dizendo que a discussão só ela vai em cima de 10%, tudo bem, o que são esses 10%? Que eu estou pagando aqui sem execução fiscal. Uhum. Seria cabível a União me cobrar um custo por ele inscrever em dívida ativa, algo que eu vou ter que pagar? Não, e olha que loucura. Ainda que você venha pelo argumento do serviço da taxa, né? A taxa tem a função de financiar uma determinada atividade, um serviço público, desempenho de um poder de polícia e tal, papapá, né? Então, você vem como um financiamento. Aí a gente constrói. Não, beleza. A inscrição endividativa é uma atividade típica da Procuradoria. Ela demanda aporte, ela demanda recursos. Então, a taxa serve para isso. Mas aí, olha que doideira. 10% dos créditos tributários para financiar um custo que é pequeno, né? Até mesmo que é de massa, né? Como é que é a palavra que eu queria? Automatizado. Automatizado e outra, né? Que serviço público esse cara tá me prestando? Ele tá me prestando serviço de me cobrar? Não, e ainda tem uma coisa. É o mesmo ato para todos os valores de dívida. Exatamente, exatamente. E aí, 10% sobre uma dívida de 1 milhão é um valor. 10%, até, sei lá, 20 milhões é um valor. Sobre 20 mil é outro valor. E aí, como é que o mesmo serviço, o mesmo ato vai ser financiado via taxa por esses dois montantes completamente diferentes um do outro? Então, essa é uma outra dificuldade. Mas aí a gente entra no outro campo, né? Se a gente chegou à conclusão de que a natureza é taxa, então essa taxa é inconstitucional. E o Zé está aqui, ele tinha falado aqui em algum comentário um pouco antes,
que enquanto querem buscar 20%, comer 10%, né, seja para inscrição, só para inscrever, 10% só para inscrever, estão implicando com os honorários de 10% dos advogados em toda a atuação no âmbito da defesa do contribuinte que foi executado, com embargos, todo o deslinde na primeira instância e sobre para Tribunal Regional, depois tribunais superiores, e aí mesmo assim, depois dessa treta toda, 10% é demais. Então, realmente, esse é um descompasso que é importante a gente marcar, né? É verdade. Inclusive, assim, ele traz aqui agora que 10% limitado não dá. Ou seja, se a gente fosse levar em consideração que era uma taxa, no meu pressuposto básico, não seria taxa de serviço, porque não existe um serviço prestado a mim. Ele está cobrando. Então, na verdade, eu não estava prestando serviço nenhum. 2, não é uma taxa de poder de polícia, porque a gente está falando não de uma fiscalização, mas sim de uma atividade inerente de cobrança concreta que foi lançada. Então, ela não consegue se integrar nem como serviço, nem consegue se integrar como polícia. Então, ela não poderia ter essa taxa, seria inconstitucional. Mesmo que você, deixa eu falar, mesmo que você entenda que é possível, esses 2 anos, você ainda não teria limitação. Você traz aquela jurisprudência velha da própria custas, né? Que deveriam ter um limite, que não poderiam ter acima. Conta aí. Não, eu quero aqui resgatar um comentário do João, que falou da possibilidade de você encaixar um serviço na hora da inscrição endividativa. Porque uma vez que inscreve, você abre a porta para um serviço que vai ser prestado pela Procuradoria, que é o da revisão da dívida ativa. Você pode fazer um pedido de revisão e aí sim deflagrar todo um procedimento específico a partir dali que pode resolver uma inscrição em dívida ativa equivocada sem que você tenha que levar essa discussão para a execução fiscal, para o Poder Judiciário. Gente, eu adoro você, João, mas sinceramente eu não vejo serviço nisso não. Para mim, isso é obrigação da Procuradoria. Ela não pode me lançar, ela tem que dever de ofício. A portaria PGFN 33, inclusive, coloca isso. É dever de ofício da Procuradoria fazer a revisão do lançamento, quando ela recebe o valor da Receita Federal. Então, assim, se a gente começa a cobrar taxa pelo serviço inerente ao funcionamento dos próprios entes, não faz o menor sentido. Agora, eu queria falar um outro ponto, que é o seguinte. Eu não sei, tá, Tati, se eu me convenço de que esses 10% seriam mantidos. De qualquer forma, esquece as teses de inconstitucionalidade com relação à taxa, tá? Se isso estaria tão independente dos honorários. Por que eu digo isso para você? Seria até o quê? Desculpa, ficou cortando um pouquinho. Se isso seria tão independente da lógica dos honorários, eu não poderia considerar esses 20% honorários ao invés de só os 10%. E por que eu acho que isso é questionável? Primeiro, muita gente traz para a discussão dos honorários e do encargo legal a questão relativa à divisão administrativa desse valor que é arrecadado pela União. Eu sempre bato que isso pouco importa para a natureza jurídica do valor. Se a União ela quiser dividir os procuradores da Fazenda Nacional, o que ela consegue arrecadar com esse valor, isso é um desejo da União. Acho ótimo que os procuradores da Fazenda ganharem em cima disso. Acho excelente, eu não vejo problema com relação a isso. Se os advogados privados ganham, por que eles não podem? Agora, a questão isso não interfere na natureza jurídica do que está sendo cobrado. Tanto que eu dou um exemplo. Eu trabalho numa empresa. Na minha empresa, por exemplo, os honorários advocatícios não vêm para mim. Isso torna os honorários advocatícios que eu ganho tributo? Não. Isso desnatura a natureza dos honorários advocatícios? Não. Eles continuam apenas, eles não vêm para mim. Então, isso é uma regra de gestão que acontece naturalmente e não muda a natureza que você está recebendo. E no caso do encargo legal, ele sempre foi visto, depois de um tempo pelo STJ, como sendo honorários. Na concepção de 20%. Não houve divisão, porque ele era 20%. Né? Esse abatimento que se exige de 10% quando você tem inscrição em dívida ativa é um abatimento do valor que já seria cobrado com a execução fiscal, porque o encargo legal ele existe justamente porque o cara não topa pagar na cobrança de casa. A inscrição em dívida ativa é pressuposto natural de uma cobrança via executiva. Então, na verdade, esse encargo ele serve para suportar essa atuação da União em fazer uma cobrança coercitiva daquele determinado débito. Então, eu entendo que ele, de certa forma, na sua origem, ele tem essa natureza de honorários. Porque quando a gente fala em custo de inscrição na dívida ativa, qual é o custo?
de um modo geral, e da execução? É pagar o advogado e o material que ele usa para fins da cobrança, que, de certa forma, já está inerente ao racional das custas judiciais. Né? Quando eu exijo das custas judiciais, não, dos honorários advocatícios e das custas do processo. Por quê? Uhum. Se eu tenho o gasto com perícia, se eu pago a perícia, se eu tenho gasto com o meu advogado, se eu tenho gasto para poder ingressar com a ação em juízo, se eu ganho tudo isso, o cara que perdeu, seja o réu ou o autor da ação, tem que me bancar tudo isso. Então, ao fim e ao cabo, é uma remuneração por esse gasto que você tem para brigar. Então, acho que a lógica dele, sinceramente, seria de encargo legal. O encargo legal seria honorário. Por isso, eu não faria essa diferença, tá? Dos 10% para os 20%. Eu entendo que tudo estaria dentro dessa concepção. Interessante. Não, isso era um ponto que eu queria suscitar. E aí, a gente indo para uma natureza de honorários per se. Aí a gente esbarra nesse problema do entendimento jurisprudencial com relação aos impactos do CPC de 2015, que uma vez instalado no sistema, trouxe o artigo 85, que com toda uma disciplina diversa na fixação de honorários nas causas em que a Fazenda Pública for parte. Eu convirjo com você no sentido de que se a natureza for de honorários, não tem espaço para entender que o artigo 85 não revogou o artigo 1º. E aí eu queria saber de você por que você chega nessa conclusão, quais são os aspectos do artigo 3º que tornam inevitável o fato de haver sobreposição. E aí a regra mais nova vai se sobrepor à regra antiga. Seguinte, primeiro, né? Por que o artigo 85, parágrafo 3º, foi criado? É um ponto importante da gente revisitar. Na verdade, ele veio nesse código justamente com o objetivo de parar uma discussão que existe, que se arrasta por muito tempo, da fixação dos honorários quando a Fazenda Pública geralmente perde. Né? A discussão não existe quando a Fazenda Pública ganha. Quando a Fazenda Pública perde, a gente tem recursos e recursos que vão à STJ, dizendo que os valores que são arbitrados para os honorários do contribuinte são valores excessivos. Né? Então, e que vai haver um enriquecimento sem causa, aquela história toda. Tanto é que foi exatamente uma discussão similar que levou à Corte Especial o debate se era possível a gente fixar os honorários por equidade ou não em hipótese de valores privados. Ninguém discute isso se você paga 20% de conto de R$1 bilhão. Ninguém discute isso. Mas todos discutem quando você está falando de 1% ou de 0,5% em relação a R$1 bilhão. Então, o que é importante a gente questionar? Que não é possível estar no Estado democrático. Ponto 1. Não é possível que eu consiga resolver o mérito de uma discussão tributária e continue debatendo de forma ridícula e sem sentido os honorários advocatícios, porque o mais importante não são os honorários, é o mérito da discussão. Então não tem sentido eu ganhar a discussão, acabou a discussão de mérito e eu estou brigando por honorários. Para parar esse tipo de volume de recursos que estava no STJ e ainda existe no STJ, o que aconteceu? Se trouxe essa fixação legal. Ou seja, eu vou trazer uma taxatividade, um dispositivo específico para abranger os honorários da Fazenda. Vou dizer lá isso claramente, está escrito. A Fazenda quando parte, portanto, não deixou claro que era a Fazenda só quando ela fosse ré, a Fazenda só quando ela fosse autora, a Fazenda exceto execução fiscal. Não fez nada disso. Ela falou a Fazenda como parte e colocou lá uma taxatividade dos honorários, da fixação dos honorários, levando em conta o valor da causa. Porque realmente não tem sentido você utilizar uma alíquota fechada, como é no regime de 73, de 10% a 20%, quando você tem valores da causa absurdos. Não, realmente, você vai estar falando de condenações que não tem o menor sentido. Então, em cima disso, você trouxe o parágrafo 3º. Então, a ideia foi, vamos pacificar e resolver o problema dos honorários, que não tem sentido a gente ficar discutindo isso. Adiantou? Não. Não adiantou. Por que não adiantou? Porque aqui a gente quer brigar eternamente sem resolver os problemas. Então, veja, estamos criando aqui teses em cima da seguinte questão. Ou foi fixada uma regra, uma taxatividade. Não quero aplicar essa taxatividade para quando o contribuinte ganha, porque acho que ainda assim
0,5%, 1% é absurdo numa causa muito alta, tá? Então, vou discutir equidade. Perderam. Tá lá, tema 1076, essa tese não funciona. Agora, a tese que restou é o encargo legal. Ou seja, aplico o encargo legal ou aplico o artigo 85, parágrafo 3º. Se eu levo em consideração que o encargo legal tem natureza de honorário, claramente eu sou obrigada a aplicar a regra nova. Porque os honorários agora estão sendo fixados, e veja, não é uma regra geral de honorários para advogado. É uma regra geral de honorários onde a fazenda é parte. Então, não dá para a gente dizer que é uma regra que não se aplica à fazenda. Mas aí, Tati, vamos aprofundar esse raciocínio. Digamos que eu queira aceitar que existe a regra especial da especial, não é isso? Então, tem a regra especial da fixação de honorários da fazenda, que a fazenda é parte, mas eu tenho a regra especial da especial, que é para a União Federal do Decreto-Lei, que fixa 20% de honorários. Aí, pergunto eu a você, será que não existe uma violação à isonomia quando eu defino que eu vou dar 20% de honorários para a União Federal, ela ganha uma execução fiscal, e vou dar 1%, a depender do valor da causa, para o advogado privado que defendeu aquele contribuinte que veio a lograr êxito e desconstituir a instituição? Eu ia te perguntar isso, na verdade. A questão que eu ia trazer era exatamente nesse sentido. Porque se a gente presume que o artigo 85, parágrafo 3º, não revoga o DL, é porque em alguma medida é permitido pelo sistema que exista um regime de remuneração, né, da atividade da advocacia privada e um outro regime de remuneração da advocacia pública, sendo que em um regime e em outro nós encontramos diferenças significativas, como a porcentagem, né? Como a razoabilidade na aplicação da porcentagem, né, que no 85 é um escalonamento que é responsivo aos diferentes valores da causa que a gente pode encontrar no contencioso judicial em matéria tributária. E também os próprios percentis, que são mais módicos. E aí, existe alguma razoabilidade na diferença? Me parece que num Estado democrático de direito, como a gente até já citou em outras ocasiões, comentando iniquidades da LEF e congêneres, no Estado democrático de direito a gente não tem uma diferença entre o Estado e o cidadão. Está todo mundo ali numa posição pareada. Existe paralelismo entre a posição ostentada por um e por outro. A gente não está num contexto ditatorial em que o Estado pode tudo. E ele pode expropriar, ele pode atentar contra direitos e você não opera sob a lógica de direitos fundamentais de todo. No Estado democrático de direito, você tem um pareamento de sujeitos. Sujeito público, o sujeito público e o sujeito particular. E aí, nesse contexto, não teria nenhuma razão para que a remuneração do ente público, do servidor, ainda que a gente pense sob a ótica do próprio servidor, da atividade do servidor, não tem nenhuma razão para que ele seja melhor remunerado do que o particular que atuou na mesma causa. Esse seria mais ou menos o meu racional. E essa seria uma outra motivação para que o DL não se sustente diante do artigo 85. Porque é inadmissível um tratamento descompassado entre os honorários advocatícios do advogado particular e os honorários advocatícios da própria procuradoria. E até conecto novamente com aquela questão que o Zé citou nos comentários. Porque nesse momento da cobrança do encargo, ninguém fala nada a respeito do trabalho desenvolvido, da responsividade do percentil com o trabalho que efetivamente foi desenvolvido. Mas quando você chega na aplicação do 85 e a fixação dos honorários em favor do advogado particular, aí equidade se coloca em pauta, para você não ter honorários exorbitantes,
como se encargo não chegasse a valores exorbitantes. Então, nós temos aqui um descompasso que é legal, né? E existe um descompasso de postura, né? Nas leituras e nas brigas que a própria Fazenda toma nesse campo em matéria de honorários e encargo. Exatamente, Tati. Eu acho que, assim, se a gente for olhar sob o prisma da isonomia de tratamento, né, já que as partes elas são partes tratadas igual, nada geraria, no momento, a priori, né, uma justificativa para um tratamento diferenciado entre as partes. Não faz sentido eu ter a fixação de honorários para a fazenda em 20% e eu ter a fixação de honorários para o particular em 1% sobre o valor da causa. Então, a gente tem aí claramente uma violação de tratamento, né? Ou seja, um tratamento que é antes das partes. Por que surge? Né? E eu diria que isso surge como uma inconstitucionalidade superveniente. Porque, na verdade, o sistema anterior ele tem honorários que poderiam ser fixados entre 10% a 20% em favor dos advogados. Então, o fato de você ter um encargo legal a 20% estaria dentro do sistema de paridade que era conferido para o advogado privado. Esse era o racional do Código de Processo Civil de 73. Então, quando veio uma nova lógica processual que buscou internalizar, agora já no Estado Democrático de Direito, porque em 73 nós não tínhamos isso, levando em consideração uma questão onde realmente o Estado está na mesma situação do cidadão, levando também em consideração uma questão de que não é cabível eu ter um meio processual variando o volume das causas e saber que nós, as causas tributárias, têm atingido realmente valores estratosféricos, senão a gente vai estar promovendo enriquecimento de ambas as partes que não se tem. Né? A questão é a aferição de um valor que seja justo. Então, levando em consideração todo este cenário que se modificou, a legislação antiga ela passa por um processo de constitucionalidade. Vai estar prevendo claramente um percentual de honorários que não está mais no tratamento que se dá na sistemática. Por isso, a constitucionalidade superveniente. Então, a gente vê que essa é uma sistemática que aparece de uma forma muito clara. Agora, se eu fosse sair disso e querer discutir esse ponto que você trouxe antes, relativamente à atuação, né? Ou seja, justificativa, atuação ao empenho dele para fins de receber esses honorários ou ter a graduação, e aí, fazendo já um disclaimer, sou fã dos procuradores da Fazenda, tenho amigos que eu são, e sei que eles merecem muito pelo trabalho que fazem, tá? Agora, só dizendo uma coisa, e aí eu estou me pautando na lei. A lei, ela diz que o crédito tributário tem uma presunção relativa de certeza. Essa presunção relativa, ela facilita muito o ajuizamento da execução, que é, na verdade, uma peça muito simplória. A gente sabe que o trabalho da Fazenda, ele começa a partir daí, não é? Depois que você apresentou a execução fiscal, aí, eventualmente, você vai ter o trabalho de apresentar sua resposta aos embargos, eventualmente, você vai ter que ir lá estar despachando tudo. Existe um trabalho mais profundo a partir da instauração do contraditório na execução, que geralmente é feito via embargos. Agora, no momento do ajuizamento da execução, você tem uma facilidade muito grande para a judicialização, né? Até em razão dessa presunção. Coisa que não existe, por exemplo, contribuinte. A desconstituição dessa presunção e a discussão tributária para o contribuinte é extremamente onerosa. O sistema fecha o contribuinte, ou seja, ou você entra numa lógica pré-execução, onde você busca uma suspensão da exigibilidade do crédito tributário via tutela de urgência ou depósito, ou você, inegavelmente, está dando a via da garantia na execução. Então, veja, eu estou casando dinheiro. Isso fora toda a história, que eu tenho que contratar um advogado, que a gente tem que elaborar uma tese, que a gente tem que demonstrar que aquele crédito não é devido. Ou seja, o ônus argumentativo do contribuinte é muito superior, nesse primeiro momento, ao ônus argumentativo do fisco. Levando isso em consideração, se eu tivesse, não estou dizendo que acho que tem, mas se eu tivesse que fazer uma diferenciação, obviamente, a diferenciação penderia a favor do contribuinte e nunca do Estado. Porque o Estado tem toda uma facilidade para cobrar, é um aparato. Enquanto que o contribuinte tem toda uma dificuldade para judicializar e discutir a matéria tributária. Então, se eu tivesse que vender os honorários mais favoravelmente para quem, não tenha dúvida de que seria para o contribuinte, não para o fisco. Verdade. Não é? Com certeza, plenamente de acordo.
E a gente vê como que existem camadas diferentes que mostram como que é incompatível a sobrevivência do artigo 85, parágrafo 3º, com o artigo 1º do DL, do Decreto-Lei. Primeiro porque ele expressamente não, né? Mas ele claramente estaria revogando, parcialmente ao menos, o artigo 1º. Né, naquilo que diz taxa de 20% e tal, porque aí atrairia a sistemática de fixação do artigo 85, parágrafo 3º. Mas, se a gente entender que não há revogação, pelo menos resta uma inconstitucionalidade patente. Então, a sobrevivência realmente não dá para reconhecer. E é algo que ainda precisa ser propulsionado do judiciário para eventualmente ocasionar uma melhor apreciação da questão. E aí, com isso, a minha pergunta, Mila, como é que nós, na advocacia, podemos manejar essa questão de uma maneira responsável para que a gente proporcione boas oportunidades para o judiciário se posicionar a respeito e, eventualmente, analisar a questão com melhores condições? Boa pergunta, Tati. Na verdade, aí eu acho que a gente tem que abordar a questão de uma forma técnica, abrangente e encadeada. Primeira coisa, mostrar que a origem do Decreto-Lei, né, 1025, é uma origem antiga. Ele foi feito sob uma época do Estado que não é como temos hoje. A interpretação jurisprudencial sobre esse dispositivo, basicamente, ela evoluiu ao longo do tempo. Entendeu que teria sido recepcionado o sistema vigente do STF sob a égide da legislação do Código de 73. O STJ tem analisado esse dispositivo, mas também a jurisprudência normalmente é citada é sobre a égide do Código de 73. O Código de 2000 procurou trazer um motivo específico, justamente com o objetivo de solver as discussões que envolviam as honorárias. Esse histórico é importante você trazer, porque muitas vezes o julgador não acompanha esse histórico. É muito comum, nós já temos no TRF da segunda região e alguns outros TRFs, a gente já tem decisões que são reproduzidas e repetidamente usando determinados trechos. Entendo. Não considera o cargo legal como honorário. Ele basta para suportar a cobrança da dívida ativa. Então, você precisa encadear a sua defesa, primeiro explicando, não é em longas páginas, em 3 parágrafos, esse histórico que eu passei. Como ele foi constituído, como existe a situação dele frente à jurisprudência e como isso está hoje. E aí, as possíveis interpretações relacionadas a esse dispositivo. Ou seja, eu posso entender que 10% desse DL seria uma taxa, ou eu posso entender que 20% seria uma taxa. Se eu entendo que 10 ou 20% é uma taxa, eu preciso me questionar o que é taxa. A taxa está definida no CTN, artigo 77, artigo 78. Taxa de serviço público não é, porque ninguém está me prestando um serviço que tem que ter retributividade. E mais, a retributividade é um elemento importante. 10% sobre o valor da causa não pode ser a retributividade de você dar um enter e sair com uma execução fiscal de não dá. Então, não tem retributividade. Segundo ponto, se você for analisar que isso é uma taxa de polícia. Não existe fiscalização aqui, o exercício desse poder não é de polícia, tá? Então, claramente, essa taxa não se enquadra na definição de poder de polícia trazida pelo CTF no artigo 78. Então, se eu for entender que a taxa é inconstitucional, seja os 10%, seja os 20%. Agora, se eu for entender que isso aí é honorários, eu posso fazer uma outra visão. Bom, é honorários, ok. Então, se são honorários, vamos analisar o seguinte. Tem um artigo 85, parágrafo 3º. Aí você pode entender que o artigo 85, parágrafo 3º, revogou o DL. Essa é uma alternativa, mas é a alternativa que o Poder Judiciário não tem aceito. Porque ele tem dito que o DL 1025 é uma lei especial. Então, você tem que ver o segundo argumento. Qual é? Bom, Poder Judiciário, se você está entendendo que o DL é a lei específica da regra específica do CPC, portanto, ele excepciona a regra do CPC
para a Fazenda, porque ele é mais específico que isso, aí a gente vai ter que entrar numa análise de proporcionalidade, dizendo, bom, se a gente está dizendo que isso são honorários, em sendo honorários, eu estou fixando honorários maiores para a União, em detrimento da situação do contribuinte. Então, essa interpretação, ela gera uma inconstitucionalidade superveniente da norma que demonstra que essa norma não pode ser aplicada. E sim, no artigo 85, parágrafo 3º. Gente, é um trabalho educativo e real, assim, de resgate, né, da construção. Eu acho que uma coisa interessante, né, de pontuar, porque é importante deixar claro, é que a arguição de inconstitucionalidade do encargo legal ou de revogação da sistemática ainda que parcial, né, da sistemática do artigo 1º do Decreto-Lei em prol do 85º, não conduz ao resultado de que não vai ter nada depois depois do crédito, né, do valor do crédito apurado até o final, até a constituição definitiva dele, né? Alguma coisa terá. Ou o valor da taxa, ou se você assume que a taxa, ou o valor da taxa dentro do parâmetro de razoabilidade e dentro do parâmetro de referibilidade, ou aquilo, ou isso, ou então honorários calculados na sistemática do artigo 85, parágrafo 3º. Uma coisa ou outra. Não fica sem nada. Então, esse é o primeiro ponto. E aí, fazendo um cotejo entre essas duas alternativas, a eleição, eu digo eleição de uma forma bem solta, entre a natureza jurídica ainda esbarra numa questão operacional, né? Uma questão de praticabilidade. É muito mais fácil você chegar ao afixamento correto do valor a pagar à Fazenda pelo artigo 85, parágrafo 3º, porque seriam honorários, do que chegar ali num cálculo super complexo do quanto seria razoável fixar, pelo menos assim, como teto, tal como uma taxa judiciária, para fins de equalização dos encargos legais entendidos como taxa. Então, até por uma perspectiva de praticabilidade e do ponto de vista operacional mesmo, conduzir a questão para a natureza de honorários fica mais fácil. De acordo? De pleno acordo, também acho. Eu acho que se você analisa sobre o prisma, inclusive tem uma coisa engraçada, né? Eu pergunto quando as pessoas falam que isso serve para suportar a cobrança da. Veja, tudo bem. Então, se isso realmente tem essa natureza, eu teria que cobrar junto honorários. Então, por que o STJ fez a substituição? Que isso é uma taxa tão válida, então tem que ter honorários. Então, a União está trabalhando de graça, coitado. Então, não vai. Não é isso? Então, teria 20% de taxa e a União trabalhando de graça? Então, não combina. A gente está vendo que a gente está usando uma expressão, é isso que eu falo. A gente tem que ter um pouco de cuidado com o jogo de palavras, porque a gente acaba se enrolando nele. Né? Então, a jurisprudência da STJ é clara. Isso tem natureza de honorários. Por quê? Porque substitui. Aí agora eu estou dizendo que não substitui, porque na verdade isso é taxa. Então, se isso é taxa, estão trabalhando de graça, então a gente vai ter os 20% mais a aplicação do artigo 85, parágrafo 3º. Não faz o menor sentido. Né? A gente começa a transformar a cobrança executiva em algo absurdo. E é um dos pontos que tem se discutido bastante em termos de complexidade do sistema. Porque aí veja como sai o crédito tributário ao final. Não é tributo com os diga. Não, eu estou com uma curiosidade aqui. Porque um pouco antes, né, no início da live, ou no início, no meio do início, sei lá, em algum momento, você falou que você teve a oportunidade de debater essa questão com alguns dos prolatores das decisões. E aí a minha curiosidade circundou isso aí. E o seu racional foi bem recepcionado? O que aconteceu? Normalmente você fala esse ponto, né? Tipo, se isso é uma taxa de quê? Normalmente não existe resposta. Saia justa. Saia justa. Estágio, tipo, é uma taxa de quê? Tipo, né? Porque não encaixa. Não é uma taxa, né? E aí a outra colocação. Se isso é uma taxa, aonde estão os honorários? Se o STJ equipara
Por que que eu não posso equiparar agora? E aí, então, quando eu chego no ponto de... Veja, se eu estou dizendo que essa é uma lei especial que não foi revogada pelo artigo 85, parágrafo 3º, aonde fica a isonomia? Na fixação de honorários maiores para a União e menores para o contribuinte. Aí a resposta é zero mesmo, tá? É normalmente um área interrogativo. Porque são pontos que foram trazidos pelo STJ. Isso aqui não foi debatido pelo STJ. É uma tese que ninguém falou, nem STJ, nem STF. Então, assim, infelizmente, apesar dela estar sendo legal e já está chegando no segundo grau, o segundo grau está enfrentando de uma forma específica e o primeiro grau foge disso. Normalmente as decisões sentenças do primeiro grau fogem desse debate. Então, colocam lá, repetidamente, decisões do STJ antes do Código de 2015, dizendo que isso serve para suportar a cobrança da dívida e dizendo que o cargo legal não pode ser substituído pelo CPC. Ponto. Então, assim, não está enfrentando... Bom, pode ir. E essa situação de violação à isonomia? E essa situação, se isso é taxa? É taxa de quê? Com base em quê? Então, é muito importante nesse assunto se ser minudente na discussão e se buscar o detalhamento. Via embargos, né, para deixar esse assunto sedimentado e conseguir levar ele para as cortes superiores. Quem vai decidir isso aqui, infelizmente, vai ser a Corte Superior, não será tribunal. Trabalhar bem para subir bem. E às vezes a gente diminui o valor, né, da própria advocacia diante desse protagonismo de fundamentar e de construir as teses que as cortes superiores têm revelado, né? Muitas vezes eles escapam, e às vezes é até bom que eles escapem a restrita discussão tal como posta pelos propositores, né, daquela tese naquela instância, né, pelos subscritores dos recursos que chegaram lá. E isso é bom porque muitas vezes as discussões elas ficam bem delimitadas por conta dessa atuação maximalista, né, dos julgadores. Mas, por outro lado, quando isso acontece, eles ficam sem um guideline, né? Sem uma orientação, uma condução. Então, até mesmo por conta do impacto tão significativo dessas teses, é importante que a gente se preocupe em trabalhar elas muito bem, na minúcia, como você falou, no detalhamento, e com a clareza em relação à evolução legislativa e os aspectos que conduzem à conclusão de que é taxa ou de que não é taxa, de que é honorários, se não é honorários, impactos dessa assunção, daquela assunção, para que quando cheguem lá nas cortes, elas tenham todos os elementos para poder se posicionarem de uma forma razoável. E, se não se posicionarem de maneira razoável, para embargar de declaração, para não deixar a peteca cair até o negócio cair de fato, né? Até não ter mais espaço para brigar, porque acontece. Mas quando constrói bem, né, as discussões, a gente diminui as chances de que isso vá acontecer. Exatamente, porque às vezes as pessoas na discussão do encargo legal, Tati. Outro dia eu estava conversando com uma amiga minha, a Deia, e ela estava falando atualmente no estadual. Ela falou que tem no estadual, por exemplo, no Rio de Janeiro, uma fixação de 10%, como se fosse um encargo legal. Esse tipo de argumentação também vale para essa lógica, né? Numa menor importância, mas vale, porque você tem um escalonamento. Então, se você não aplica o escalonamento, então tem como você adequar esse tipo de discussão que a gente está trazendo aqui, com todos esses desdobramentos, para algumas fixações que são feitas, né, justificadas, etc., no sentido similar ao que existe na União Federal. Porque o racional, né? Claro que com algumas diferenças, mas o racional ou a linha mestra é um posso ter uma fixação de honorários para alguém de uma forma e para outra parte de outra, diferentemente, né? Sem que haja um critério justificador. Existe como a gente já desdobrou. Então, acho que é importante realmente a gente trabalhar esse questionamento, porque você vai estar discutindo por algo que a priori é feito, a gente não está numa tese absolutamente fundada, é absolutamente razoável de ser levantado, é algo que gera uma questão substancial no pagamento no final,
que a gente está falando de 20% do crédito, né? Ou seja, varia de acordo com o valor do crédito, portanto, você eliminando isso, você está eliminando 20% a mais, né? Sem falar de que é uma tese processual, né? Muitas vezes as pessoas fixam muito na questão da tese material, mas o processo ele traz esse tipo de possibilidade também, né? Eu ia falar isso. Nem todos os advogados aplicam essa tese nos seus processos, nas suas defesas. Então, às vezes, ia perder no mérito ali, no crédito tributário, em sentido estrito. Mas, eventualmente, podia conseguir uma minimização do valor total, por conta do trabalho em cima do encargo legal. Mas eu vejo que nem todo advogado se dedica a esse ponto nas suas defesas em área de execução fiscal. Mas isso, Tati, é fruto, na verdade, daquilo que a gente acaba sem questionar. Sempre foi assim o sistema. Continua. Sempre foi assim o sistema. Então, pagar mesmo isso aí é um absurdo, 20%, e a gente não questiona. A gente sempre tem que estar questionando as coisas. O sistema Vou fazer um jabá nosso. Por favor. Não, por conta disso, dessa nossa necessidade, da importância do raciocínio crítico, cético. Não acredita em nada. Está lendo uma norma, duvida dessa norma. Duvida até se convencer do contrário, mas a regra é duvida. Seja cético, seja crítico, não tome as coisas como verdades. E ainda quando você chegar numa conclusão, começa a duvidar da sua própria conclusão. Briga com você mesmo. Isso aí. Entre num looping eterno de discussões tributárias. E é por isso, e é para desenvolver um certo senso de conforto na dúvida, que a gente pensou nesse grupo de estudos, né, no nosso Tributário na Mesa, que envolverão alguns encontros sobre temas que são difíceis. Não são temas que tem uma tese do contribuinte, uma tese fazendária e o contribuinte adere aqui, fazenda adere lá. Não. São temas que são difíceis. Temas que são complexos, que têm muitos detalhes e tem particularidades para um cenário ou outro. Então, precisam do quê? Precisa de debate. Precisa de aporte de pessoas diferentes, pessoas que têm experiências e bagagens distintas. Alguém que tem uma experiência mais na contabilidade, outro que tem uma experiência na advocacia pública, advocacia privada, área técnica de empresas que lidam com aquilo na prática, no impacto a posteriori. Enfim, esse tipo de discussão que se constrói a partir da interlocução, do diálogo e da construção coletiva, colaborativa. Foi pensando nisso, em desenvolver em conjunto, né? Em exercitar o nosso poder crítico em conjunto, que a gente estabeleceu esse novo locus de encontros daqui do Tributário em Jogo, né, Mila? Encontros vão ser exclusivos para as pessoas que a gente vai estar selecionando. Então, se você tem interesse, deixa de entrar lá na nossa bio, de mandar seus dados, que a gente está fazendo a avaliação dos currículos que foram encaminhados, né, das pessoas interessadas aí em fazer parte, porque esse debate vai ser um debate muito qualificado e com convidados reais, né? Agora, em junho, a nossa primeira convidada vai ser a Tatiana Psitelli, para justamente falar sobre consequencialismo em matéria tributária, que é um dos temas assim que mais são debatidos, principalmente na discussão da modulação dos efeitos. O consequencialismo realmente vai ser um tema que vai dar pano para manga. A gente está cheia de expectativas para esse primeiro encontro e os próximos encontros também estão com pautas incríveis, né, Mila? A gente, aos poucos, vai liberando os temas por vir e a participação, né, a roda vai estar sempre sujeita a possíveis renovações, então sempre fiquem de olho se as vagas acabarem antes da sua adesão. Dessa vez, sempre fica de olho nas próximas rodas, porque a gente vai
tá abrindo novas possibilidades para aderência ao grupo de debate. Mas é isso, gente. Foi ótimo conversar sobre honorários, encargo legal, constitucionalidade, divulgação. Acho que são teses que precisam ser mais trabalhadas, não só no judiciário, mas entre nós mesmos, porque como a gente falou, nem todo mundo usa, né? Nem todo mundo está muito habituado às teses processuais, senão apenas as teses de direito material. E muitas vezes é o processo que vai salvar. O direito material não tem muito para onde ir, mas o processo salva. E é isso, gente. A gente se vê na próxima. Beijo, pessoal. Essa live fica gravada, hein? Tchau, até a próxima.